Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Que palavra linda! Vamos orar. Ó, meu querido Deus, amado da nossa alma, nesta noite nós estamos no terceiro culto desse dia, o culto do milagre, assim nós o chamamos. Mas entendemos que milagres acontecem quando há uma necessidade. E nesta noite estamos reunidos na tua presença. Oh, meu Deus, que a tua palavra, ela possa vir de encontro com a necessidade de cada um de nós. Repreenda, Senhor, toda atuação contrária, todo espírito que queira distrair a atenção do teu povo, ou fechar os nossos ouvidos, que isso não tenha poder. Pai, que nesta noite a tua palavra, ela seja ministrada e nós sejamos curados milagrosamente. Nós oramos no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. E todos digam amém, por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho a impressão que a minha voz está mais limpa, mas acho que não é a minha voz, é o microfone que eu estou usando, será? Acho que é. Acho que é. Meus irmãos, que nesta noite nós sejamos grandemente abençoados. Ou melhor, nós já estamos abençoados. Quando eu me lembro, toda vez que o Gil ministra o louvor, ele canta aquele cântico do milagre, que o Senhor está passando por aqui. Como é que chama? Milagres, né? Não é o oficial, é o milagres que nós cantamos, né? Quando canta essa canção, eu me lembro de um domingo de manhã, que eu estava sentada aqui no primeiro banco, aqui onde está o pastor, estava eu e a Marcela. Era um domingo, era o dia 3 de janeiro. E nós fomos ministrados por esse louvor. E esse louvor, ele foi entrando no meu espírito, sabe? Foi entrando na minha mente, no meu coração. Quando eu fui me dar por conta, pastora Juliana, eu estava andando de um lado para o outro. É assim que acontece. Sejam todos bem-vindos nesta noite, todos nós. Sejam bem-vindos ao culto do milagre. O que é milagre? Milagre é aquilo que eu não consigo fazer. É aquilo que não depende de mim. Eu posso até querer, mas foge do meu controle. Por exemplo, o que a Márcia testemunhou do seio da sua mãe. A sua mãe, Márcia, irmãos, diagnosticou-se um tumor. Ela vem e ora, passa a noite em oração. Na manhã seguinte, esse tumor vaza. A gente não pode pensar que isso é coincidência. Se a gente pensar que isso, pastora T, é coincidência, então a nossa fé não vale de nada. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Mas imagina que um tumor vaza. Acontece isso e muito mais. Tanto é verdade que esse tumor esvaziou,
O médico diagnosticou e disse: não tem mais nada, não tem nem vestígio, foi isso que eu entendi? Não tem nem vestígio para fazer nada mais. Isso é milagre. Então isso prova que nós estamos no culto do milagre. E o que é milagre? É aquilo que eu preciso. Por exemplo, quando eu disse aqui quarta-feira brincando, que eu tinha visto a propaganda, brincando não, falei sério, falei que eu tinha visto a propaganda do liquidificador. Irmãos, eu não sou assim, eu não sou de ver as coisas e ficar apaixonada, mas quando eu vi aquele copo de liquidificador, aquela base vermelha, eu achei lindo, e eu vim para o culto e contei para os irmãos, mas como Deus é lindo, trabalhou no coração da família, a família já entrou em contato e já mandaram lá em casa. Irmãos, eu andava com a caixa da Arno dentro de casa, assim, ó. Falei, não dá vontade nem de jogar a caixa fora, de tão... Sabe por quê? Porque são presentes. E o que é presente? Presente é fruto daquilo que você pede. A Bíblia diz, César, que a fé, ela é loucura para os que perecem, mas ela é o poder de Deus para aqueles que acreditam. Então, quando eu e você acreditamos pela fé, o céu se move em nosso favor. O céu, se precisar parar, ele para, ele já parou uma vez, ele para de novo. Mas que Deus é esse? É o de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Quando nós vamos evangelizar alguém e a pessoa não quer se comprometer com a nossa fé, a pessoa diz assim: ah, mas Deus é um só, né? E você diz, claro, Deus é um só. E é mesmo, existe só um Deus e um só Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Existe, mas existem formas e maneiras diferentes da gente servir a Deus. E naquele domingo de manhã, que eu andava de um lado para o outro, eu percebia que algo diferente estava acontecendo na minha mente, que é minha alma, no meu espírito e no meu coração. Algo aconteceu, e era o pastor sendo visitado lá longe, sendo visitado, e o Senhor começando o processo de restituição. Nesse culto do milagre, eu quero convidar você a acreditar que Deus está pronto e disposto a nos restituir. Mas restituir do quê? Daquilo que nós entendemos que perdemos. Daquilo que entendemos que foi tirado de nós. E o que foi tirado de nós? Irmãos, às vezes as pessoas pensam que o triste, e eu sei que é, perder casa, perder carros, como disse o pastor agora, a gente fica triste quando risca a lata de um carro, a gente fica, porque é seu dinheiro, é seu investimento. Mas aí o pastor me mostra um outro lado, ele diz, Lourdes, existem valores, são coisas que vai ficar aqui. Aí ele vai lá e mostra o rosto, ele fala, olha aqui as marcas. Então, de vez em quando, eu estou lá procurando marcas em mim. Eu estou procurando. Ah, e falar uma coisa. Vocês estão vendo essa pulseira branca e preta? Domingo à noite, você viu, né, pastor? Domingo à noite, eu ganhei uma pulseira branca e preta e metade dela estava escrito assim, Corinthians. E eu já pus no braço. Falei, olha que lindo. E hoje, a minha amiga, isso aqui, ó minha amiga, uma fenomenal. Irmão, você tem que ter a aliança com as pessoas. Você tem que ter pessoas junto com você que gosta de você e que vibra por você. E que fala assim, você está precisando de ajuda? Eu estou aqui porque precisar. Mesmo que a pessoa não fale nada, mas ela só olha para você, você sabe que você não está sozinho. Hoje eu cheguei ali na porta da igreja, ela veio, ela disse aqui, ó, eu disse que ia trazer um negócio para você. Falei, disse, está aqui, ó. E me deu. Ela disse, quase morri para fazer, mas eu fiz. Gente, por que eu conto isso para vocês? Porque é uma expressão muito verdadeira. É muito lindo. Um adulto não chega e fala assim, olha, eu andei muito, eu gastei dinheiro, eu investi tempo para trazer isso para você. Mas a inocência de uma criança é, eu quase morri, mas eu fiz. Olha isso. Não é maravilhoso isso? Isso eu guardo no meu coração. E eu sei que no dia mau, essas coisas pequenas me dão força, é combustível para eu prosseguir.
O que te motiva não é as grandes coisas. O que motiva a igreja é as entrelinhas da palavra. Dias desse, pastor Juninho, o pastor pregou aqui, o pastor falou uma palavra assim, acho que é do Salmo 29, versículo 9, 10, ele falou que o Senhor, Ele se assenta em cima da tempestade. Falei, nossa, eu ali sentado, eu ouvi isso, e falei, meu Deus, o Senhor se assenta acima da tempestade. E eu, quando o tempo vira e começa a ventar, eu já fico nervosa, eu não gosto, eu amo o vento, mas eu não gosto muito dele, porque a minha experiência com ele não foi boa. E eu digo assim, mas se o Senhor se assenta, está escrito mesmo, ó, nem altura, não é outra coisa, que o Senhor se assenta acima da tempestade. Quando eu li isso, aí eu consegui continuar, estava escrito assim, que a voz do Senhor, ela é poderosa para quebrar árvores, para quebrar cedros, para quebrar pedras, ela dá estrondo no deserto. Meu Deus, está aí o versículo, olha, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. Irmãos, aí eu lembrei, que lá em casa, a gente canta assim, ó, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, o cedro do Líbano. Durante muito tempo, eu testemunho aqui na igreja, e conto, aonde eu vou, eu conto isso, que a irmã Irene, obrigada, é duro não ler, glória a Deus, irmãos, e a irmã Irene me contou uma vez, ela me contou 2 episódios, eu vou contar para você. Posso, irmãos? Então diga assim, pode falar, pastora. Vou contar. Mas eu vou te contar, mas eu já sei disso. Mas você vai perceber que vai acontecer algo diferente dentro de você. Eu era jovem de tudo, bem jovenzinha. E a igreja estava naquele auge de que nós tínhamos os meninos cantando. Então, nós tínhamos os músicos, tínhamos os cantores. E estava tendo um festival em Rio Claro. E nós fomos participar de um festival. E eu e o pastor sempre fomos muito Caxias para a igreja. A gente sempre meio protetor, sabe, irmãos? Igual galinha choca, que abre as asas e fica assim, ó. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca. A gente tem um certo zelo, um certo ciúmes, essas coisas. E ali em Rio Claro, terminou, se acredita, eles ganharam. Eles participaram do festival ali na Avenida 2, participaram do festival, ganharam, estavam alegres, motivados, e eles estavam numa perua, estavam retornando para casa, mas antes eles iam comer um lanche e iam voltar. E eu e o pastor não íamos voltar juntos. Não, pastora, não cabia a gente na Kombi, nós íamos com outro carro, que era um carro, nós íamos lá. Era um carro, irmãos, tinha nome de carro, mas era um carro. Não tinha assoalho, mas era um carro. E nós íamos voltar com eles. Quando eu estava vendo a perua sair, levando as nossas ovelhinhas embora, eu fiquei enciumada, que eles estavam indo longe da gente. Essa irmã Irene chegou perto de mim, senhora sua mãe, senhora sua avó, chegou perto de mim e disse assim, você tá doendo? Falei, não está doendo nada. Por que está tão triste então o seu coração? Porque o rebanho está indo embora e você ficou? Falei, queria estar junto com eles. Ela disse assim, pode se conformar. E vai se acostumando. Falei, por quê? Ela disse, porque vocês são galinhas que vão gerar ovos de pato. Fiquei com uma raiva dela, me chamou de galinha. Eu estou no altar, vale mais uma piada no espírito do que, né? Eu tenho isso, eu pago um preço por isso, mas eu falo isso, irmão, perdão. Eu não entendi. E ele disse, Lourdes, vocês são galinhas que vão gerar ovos de pato. Aí eu fui entender que
Deus sempre iria colocar alguns ovos diferentes no nosso cesto. E nós íamos sempre cuidar. Mas ia chegar um período que a galinha, ela ia sair para a sua jornada, e os pintainhos, lembra da cena? E os pintinhos amarelinhos, tudo atrás do galho e da galinha, lembra? Os pintinhos. Mas os patinhos que foram gerados naquela cesta, também iam seguir. Mas quando eles passassem perto de um riacho, ou perto de um lago, a primeira poça de água que os patos vissem, os patos iam tirar os olhos do galho e da galinha. Eles iam colocar os olhos dele na água, porque pato é da água e galinha é da terra. Quando eu entendi essa ilustração, eu tinha 20 e poucos anos, e guardei no meu coração. E até hoje, eu peço para Deus, irmãos, colocar ovos de galinha no nosso cesto, mas que se Ele precisar colocar ovos de pato, Ele pode pôr, que a gente vai cuidar, e quando chegar a hora deles pegarem um rio, eles podem ir, porque nossa missão nessa terra não é agregar pessoas, é ganhar pessoas e mandar elas fazer o que elas têm que fazer. Nós somos uma igreja missionária. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja missionária. Nós ganhamos pessoas. Tem pessoas que vêm, ouvem o Evangelho e vão embora. Ontem nós comemoramos o aniversário do pastor. Domingo agora, no dia 26, vai ser o culto de ação de graças, 18h30. Você é nosso convidado. Mas ontem nós comemoramos. E quando nós estávamos ali, a região, os pastores da região, e todos nós aqui, os que estavam perto, pudemos ficar junto com o pastor. Junto ali na reunião, chegou um irmão muito querido. E ele se emocionou quando ele me viu. Olha que bonito. Eu tenho que repartir isso com você. Porque isso não aconteceu de ontem para hoje. É uma vida inteira, irmãos. Você que tem semeado, não desista de semear. Vai semeando, vai jogando a semente na terra, vai jogando, que no seu tempo a terra, ela vai produzir, e você vai ter força o suficiente para ter seus cestos e colher os seus frutos. Você acredita nisso? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, Massafera, ela diz assim, olha, que para cada dia da nossa vergonha, Deus, Ele tem para nós dupla honra. E como que nós vamos viver, duplamente? Nós estamos vivendo um período acelerado. Os milagres já estão acontecendo aqui, olha. Tumores já estão vazando. Não dá tempo para ficar tratando. Ele tem que vazar, porque a pessoa tem que viver. Ela está debaixo de gente que está orando e acreditando no sobrenatural. Irmãos, o milagre é fenomenal, é fantástico o milagre, mas o maior milagre, e esse irmão que me viu ontem, ele disse, pastor, eu te amo. Eu falei, eu sei, irmão, que você me ama, eu não estou com vocês, mas eu estou pastoreando ali, estou cuidando ali, mas eu amo vocês. Eu entendi. Lembra quando o pastor prega para nós, traz aí, que o avião tem 2 asas. O avião de uma asa só, ele não sai para nada. Ele não vai levantar voo. O avião, ele tem que estar completo. Ele tem que estar pronto para ele seguir o destino e objetivo dele. Uma obra missionária, ela não pode se prender a ciúmes. Uma obra missionária, ela não pode se prender ao que eu acho, ao que você acha. Uma obra missionária, ela tem que estar dentro da palavra de Jesus, que está no Evangelho de São João, capítulo 15. Jesus diz assim, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes, e isso vos será feito. Isso é base, isso é simples, é a simplicidade do Evangelho, mas é a simplicidade do Evangelho que move a mão de Deus em nosso favor. Creia, irmãos, creia. Deus não está nas grandes coisas, Deus não está nos grandes ventos, Deus está aonde a gente precisa que Ele esteja. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo São Paulo escrevendo à igreja aos Romanos, perguntando quem vai nos separar do amor de Cristo, quem vai separar a gente. Irmãos, ninguém aqui
O pastor fez uma comparação muito sábia, que tudo tem um preço, que até mesmo a unção de uma pessoa tem preço, e é verdade. Eu estou ouvindo esses homens conversarem, eu estou vendo minhas filhas conversarem sobre isso, e eu vou para a presença de Deus, e eu choro diante de Deus, eu falo, é verdade. As coisas não acontecem quando a gente quer que elas aconteçam, elas acontecem quando elas precisam acontecer. E não vai acontecer para nos envaidecer, para a gente colocar o nosso nome no odor, para colocar o nosso nome na história. Não, irmãos, o que tinha que ter feito, alguém já fez, e esse alguém foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que nos amou e nem mesmo o seu Filho poupou. Diz aqui o apóstolo São Paulo, aquele que nos amou e não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou. Nos entregou e juntamente com Ele nos deu todas as coisas. Mas nós temos uma natureza muito ruim, nós temos uma natureza muito pequena. Nós achamos que as coisas têm que acontecer no nosso ciclo. Demora para um jovem entender que ele tem a unção na vida dele de gerar ovos de galinha e de pato. Mas se ele permanecer, ele vai ver os patos vindo. Os patos vão dar à luz, eles vão nascer. E a hora que eles verem as águas, eles vão. Não preocupe em fazer o seu nome. Não preocupe em fazer uma história para que todos saibam o seu nome. Preocupe em fazer parte da história e falar, eu creio que ela é verdadeira, porque eu orei e o Senhor me ouviu. Quantas vezes eu já contei aqui para vocês, irmãos, do que Jesus curou o meu braço. Olha esse braço, olha, é o meu braço direito. Ele estava com uma carta de amputação, e amputaram o meu braço. Ainda bem que o meu líder, ainda bem que o meu esposo, olha irmãos, olha como é importante você ter alianças com pessoas que têm uma visão diferente às vezes da minha. Quando o médico chamou numa junta e disse assim, o que prefere? Que ela fique com um problema físico? O braço era na altura do joelho, olha aqui, ó. Olha meu joelho, onde está? A minha mão era lá no joelho. Ele rompeu a musculatura e secou o líquido. E o braço ficou seco, uma cana seca. Você prefere palavra de uma junta médica? Um veio e representou toda a junta e disse assim, você prefere... É tão verdade que o pastor está no primeiro banco ouvindo o que eu estou dizendo. Você prefere que a sua esposa tenha uma deficiência física? Ou você já assina para a gente fazer a amputação do braço dela? A gente já faz isso logo, já fica livre. Ele tinha 22 anos, o meu marido. Ele tinha 22 anos. Você pode ter 15 anos. É hora de ter maturidade. Você pode ter 30 anos, é hora de ter maturidade. Você pode estar com 60 anos e estar esmurriando ponta de faca. Nesta noite do milagre, o Senhor te chama e te diz, eu quero fazer um concerto com você. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero que você queira o que eu quero para você. Irmãos, Deus tem planos para as nossas vidas. E os planos de Deus para nós não é plano de derrota, de perda. É planos de vitória. Não é planos de nos fazer ficar na história. Talvez ninguém vai lembrar do nosso nome. Não importa. O importante é que você foi mensageiro na hora certa, no lugar certo. E foi dispenseiro de bênção para a vida de todos aqueles. Desde a minha mocidade, irmãos, desde muito cedo, eu sentei nos primeiros bancos da igreja e eu ficava impressionada como Deus usava os pregadores, como Deus usava aqueles homens e mulheres. Mas eu nunca pensei algo desse nível para mim. Não, eu nunca almejei isso. Mas o Senhor me olhou. E o Senhor me escolheu, e Ele me nomeou, e nesta noite eu estou olhando para uma igreja como uma videira frutífera. Eu estou olhando para uma igreja, irmãos, que está ali, ó, dizendo, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Homens e mulheres que estão querendo fazer a obra de Deus, homens e mulheres que querem ser canal de bênção, homens e mulheres que querem ser dispenseiros. O pastor está dando oportunidade, o Brasil vai ter uma live,
uma live de cura. Irmãos, e hoje nós vamos levar o óleo. Leve o óleo e não põe na gaveta, não põe na bolsa, põe num lugar onde você vai ver e você vai perceber que se você precisar de uma unção, você já vai ter ali um elemento para você usar, e a palavra de ordem já está liberada, o milagre já está acontecendo, a palavra já está em movimento, o Brasil já está se mobilizando para a grande concentração de milagres. Irmãos, não fique procurando super-homens, não fique procurando mega estrelas. Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer, e a igreja, na obediência da palavra, ela vai se submeter, e câncer vão ser tirados de nós, doenças vão ser exterminadas, juntas vão ser restituídas. Eu creio nisso. Estado de infecção vai ser curado, estado de demência vai ser restaurado, pessoas com dependência química, pessoas com problema de drogas, vai ser livre pelo poder da oração. Não é porque alguém poderoso ou menos poderoso, mas é porque a palavra, o ministério, ele está florescendo. Nós somos árvore plantada e nós não envelhecemos, nós não murchamos, nós estamos plantados e nós vamos florescer. Você guarda essa palavra. Quando o médico disse assim para o pastor: vamos amputar, o pastor não disse nem sim nem que não. Eu lembro bem, eu estava sentado ao lado dele na frente do médico. Ele empurrou assim as coisas do médico e disse: até mais, tchau. Saiu dali. Os meninos também crescem, mas os meninos também são treinados a tomar decisões. Situações se levantam na nossa vida, não é para nos destruir. Situações acontecem na nossa vida, não é para nos envergonhar e nos deixar em apuro. Situações acontecem para que nós possamos dar um passo de fé e ter atitude. Mas nós temos que estar aliançados em Deus. Nós temos que estar no Senhor e Ele estar em nós. E nós não podemos ficar uma vida inteira nos justificando. Eu vou abandonar a fé por causa do meu marido, eu vou abandonar a fé por causa da minha esposa, eu vou abandonar a fé porque eu orei e Deus não deu. Para tudo, para. Nada justifica. Quem nos justifica é o Senhor, irmãos. Está difícil. Eu queria nesta noite dizer assim para vocês: tenha calma, vai passar, vai passar. Tem coisas que não vão passar. Tem coisas que nós vamos ter que enfrentar, irmãos. Mas tem um segredo, tem um milagre. Que quando nós tivermos que passar pela prova, nós não vamos estar sozinhos. O Senhor vai estar conosco. É esse o segredo da igreja. Esse é o Vitória. Irmãos, o que você pensa que o mundo olha para nós e fala assim: o que acontece com essas igrejas? Passa ano após ano, nem a pandemia paralisou a igreja. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é porque nós somos bons, não, irmãos. É porque aquele que nos chamou, aquele que nos nomeou, aquele que tem nos ungido, aquele que tem nos capacitado, Ele está em nós, nos renovando, nos dando força, nos dando coragem, dizendo para nós: a minha voz é poderosa, eu dou ordem a respeito de vocês. O inimigo se treme, o inimigo bate em retirada, nenhuma torcida contrária sobre a sua vida vai prosperar. Você vai prosperar, porque maior é o que está em você do que aquele que atua e faz trama no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós não temos mais nada com o mundo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós estamos aqui, mas nós estamos como dispenseiros da graça. Nós estamos falando do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Aquilo que não está no meu alcance, aquilo que foge da minha capacidade, o Espírito de Deus diz assim: ó filho, sai de cena agora, sou eu que vou fazer. Eu amo, irmãos, eu gosto dessa palavra na boca do pastor. Quando o pastor fala de Mefibosete, Deus fala da aliança entre dois homens, Davi e Natã.
Jonatas, perdão. Não era Natan, Jonatas. E quando Davi chega e pergunta se tem alguém da descendência de Jonatas para ele abençoar, para ele ajudar. Aí alguém vem e diz assim: existe sim, Mefibosete. Aí você sabe. Quem era Mefibosete? Era um homem que morava lá em Lodebar, aleijado dos pés. E aí o rei fala assim: traga ele. E mandam buscar. E quando chega a notícia, o rei quer te ver. Olha isso. Ele diz assim, olha as palavras dele: o rei quer me ver. Quem sou eu? Quem sou eu para que o rei queira me ver? Eu sou um cão morto. Não valo nada, não tenho valor nenhum. Irmãos, por que essa palavra? Eu quero fazer uma pergunta para você e responde para você mesmo, se puder agora ou depois ou amanhã. Como você se vê? Como você se vê? Tem pessoas, irmãos, tão tímidas, que anda cabisbaixa. E diante de um desafio, ela retrocede. Mas ela está diante de um banquete. Quando Davi manda chamar Mefibosete, ele diz: tudo que vocês plantarem, tudo que vocês fizerem, é dele e da família dele. E todos os dias ele pode sentar à minha mesa e comer no meu palácio. É o que Deus tem para nós. Deus tem o melhor dessa terra, para mim e para você. A Bíblia diz que o melhor dessa terra, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, ele não nos negará bem algum. Por que que nós estamos nos queixando tanto? Por que que nós ficamos lamuriando, lamentando tanto? Será que nós estamos somente sendo ouvintes da palavra? Ou nós estamos ouvindo a palavra e entrando no ouvido e saindo no outro? Bem-aventurado ou feliz é aquele que ouve, o que guarda e o que pratica a palavra. Ouça o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite. Um homem, Davi, segundo o coração de Deus, manda chamar alguém da família de Jonas e diz assim: restitua ele, abençoa ele. Ele tinha muitos filhos, muita família. Irmãos, nesta noite, mas quando ele chega, ele é restituído, ele tem direito de sentar na mesa do banquete, comer do melhor, mas ele tinha uma deficiência dos pés, ele era aleijado dos pés. O que nós estamos querendo de Deus? Nós queremos que Deus faça para nós coisas do nosso capricho? Ou nós estamos querendo que Deus faça por nós aquilo que nós não estamos conseguindo fazer? Quando o médico disse para nós: podemos amputar o braço, nós tínhamos 22 anos de idade. Nós estávamos diante do maior desafio da nossa vida, que era ser pastor de igreja, onde as pessoas falam que pastor é ladrão, é tudo ladrão, tudo ladrão. Não fala assim não. Eu sou casado com um homem de Deus, e meu marido sempre foi trabalhador. Meu marido optou em trabalhar fora, naquele período que ele ia trabalhar para a gente cuidar da igreja. A aliança dele com Deus foi tão grande, irmãos, que até hoje ele não parou de trabalhar. Eu fico olhando isso, eu digo: obrigado, Deus, obrigado. Mas o obreiro, o bispo, o sacerdote, ele é digno do seu salário. Irmãos, não olhe, não deixe que o mundo, não deixe que vozes estranhas, não deixe que vozes comuns inflame o seu espírito. Ouça o que o Senhor está dizendo. Eu quero trazer você para a minha sala. Eu quero que você se assente à minha mesa. Eu quero que você entenda que nós vamos continuar sendo imperfeitos, irmãos. Mefibosete, Fernanda, Walter, era doente dos pés. Mesmo sendo doente, o Senhor o restituiu. Deu a ele de volta a dignidade, a alegria. Sabe que o que o homem tem de melhor na vida dele, filha, é um bom nome. Um bom nome, irmãos. Lute pelo seu bom nome. Honre o seu nome. Seja uma pessoa dedicada. Seja fiel. Mesmo que você passe por prova,
Mesmo que as pessoas não entendam o que você está passando, mesmo que as pessoas não entendam decisões que você teve que tomar, aguenta firme, porque você vai entender que o que as pessoas pensam a nosso respeito não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus em nosso respeito é a nossa submissão, é a nossa devoção, é a nossa entrega no altar. E esta é uma noite de milagres, e o Senhor está dizendo: eu quero teu coração, meu filho, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero restituir para você. Você que tem estado em depressão, não estou bem, estou em depressão. Você não sabe o que é depressão. Depressão é uma vala que engole o ser humano. E Satanás olha e fala assim: é aí mesmo que você tem que ficar. Você é a imagem, criatura, você é a imagem e semelhança do Criador. Eu quero você na vala, para que o Criador seja menosprezado. E sabe o que o Espírito de Deus manda nos dizer nesta noite? Nós somos a imagem e semelhança. E o apóstolo São Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se revista de força, se revista de coragem. Tenha coragem e admita quem você é. Nós somos pessoas, somos seres humanos fracos, somos imperfeitos, mas estamos diante de um Deus que Ele mesmo disse para o apóstolo São Paulo, quando Paulo estava passando por uma luta grande, e ele estava reclamando, o Senhor vem e diz: Paulo, a minha graça, Saulo, a minha graça te basta. Nós estamos querendo algo de Deus para nos envaidecer, para dizer que Deus deu, ou nós queremos os cuidados de Deus na nossa vida, para que nós possamos dizer: toda a honra e toda a glória e todo louvor sejam atribuídos ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Vamos orar. Quero chamar o pastor, quero chamar os adoradores. Aleluia. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia. 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 Eu vou contar uma coisa. Eu estou em tratamento. Eu estou em tratamento com Deus. O Senhor está tratando meu interior, irmãos. E se eu disser para você que é fácil, não é. Quando eu era menina, sabe quando começa as aulas? Sabe as voltas aulas? Em frente à escola que eu estudava, ali no Arruda, tem ali o Arruda. Tem Arruda, não tem? Na frente tinha uma lojinha que chamava da Dona Zezé. Tem ainda a lojinha. Mas eu não sou jovem, né? É fácil ter, né? Tinha uma lojinha lá. E lá vendia material escolar. E eu sabia da minha condição, que eu não tinha condição. Adriano, Natália, eu não tinha condição de comprar material. Eu sabia. E não ficava pedindo, claro. Porque dos menores, meus pais tiveram 8 filhos. E nós 3 menores, a minha mãe priorizava o caçulinha dela, claro. E eu começava as aulas, eu ia lá na loja. E eu separava o melhor material. Separava o caderno. Sabe, caderno com desenho. Separava. Mas tinha, sabe o que eu queria? Eu queria ter um lápis de cor de 36. Todo mundo queria? Ah, vocês também, vocês são terríveis. A prova é minha, não é de vocês. Eu queria ter uma caixa de lápis de 36. Porque eu queria pôr em cima da minha carteira. Para quê? Para mostrar para os outros. Eu vi lá e falava assim: separa isso aqui. A minha mãe vinha aqui comprar. E nunca mais eu voltava na loja. Nunca mais eu voltei lá. Pastora, por que você lembrou disso? Alguém falou isso.
lá em casa. Estava lavando louça. Eu lavo muita louça. Eu já tenho lava-louça, mas ela é muito devagar, então não tem paciência. A lava-louça é muito lenta. Meu processo é rápido, tem que ter rápido. Tem coisa que a gente tem pressa. Bruna chega e fala de mim: põe essa louça, não lava a louça. Falei: Bruna, demora 1h30. E eu em meia hora já lavei isso aqui. Já limpei tudo, mas já... Estava lá orando, irmãos. E eu lembrei disso. E eu falei para Deus: não tem problema que eu não tive lá. Não tem problema, eu me perdoei. Tem coisas que nós travamos dentro de nós. E nós nos vitimamos. Coitadinho de mim. Eu queria e eu não tive. Coitadinho de mim. Eu precisei tanto e ninguém me deu. Isso foi quebrado. Jesus quebrou isso. Você não é mais um coitado. Você é filho de Deus. E filho de Deus tem o melhor dessa terra. Olhem bem para mim. Está acontecendo algo muito bonito no meu interior. Eu sempre fui muito medrosa. E sou. Sempre gostei de ter os pés no chão. E casei com um homem que tem coragem de ir. E eu tentei ser freio de mão que eu pude. Mas acabou as pastilhas. Não vou mais lutar contra.